meus amores! Hoje vamos falar sobre uma coisa que tem me incomodado muito e eu quero saber se incomoda vocês também: a demora no lançamento de novas temporadas de série. E por que eu tô falando sobre isso? Por que eu quero? Porque eu estou irritada. Eu estou incomodada. E se eu tô incomodada, eu quero desabafar. E eu desabafo aqui, agora, com vocês. Porque aí a gente compartilha a nossa raiva, a nossa insatisfação sobre esse assunto. E como que isso também entrou na minha cabeça, o porquê que me acendeu esse alerta? Eu tava assistindo Ginny e Georgia, que teve sua terceira temporada, lançada agora em junho, no começo do mês. Só que quando eu tava assistindo, eu não assisti o final da segunda temporada, porque eu recebi um spoiler, mas eu sou legal, não vou contar pra vocês. E aí eu falei, não quero ver. Não quero ver isso acontecer, não gostei. Aí eu não fui ver. Então, quando começou a sair trailer, data da nova temporada, eu falei, putz, eu vou ter que assistir. Então, quando lançou no dia 5 de junho, eu assisti os 2 últimos episódios que eu precisava da segunda temporada e já emendei na terceira. Guardem isso, tá? Porque eu vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, sobre continuidade das histórias e a continuidade quando você tem um elenco infantil. Eu me toquei, eu tenho um aplicativo que eu marco todos os episódios de série que eu assisto. Aí eu me toquei que eu falei, caramba, 2 anos, se passaram 2 anos. Eu não tinha feito ainda essa conta e eu não tinha ainda me tocado disso. Falei, foram 2 anos pra lançar a terceira temporada. Só que aí eu também fui puxando a memória e falei, pera lá, mas essa terceira temporada já tá anunciada há algum tempo. A 4ª temporada, inclusive, já está anunciada. E esse é o meu ponto. Se você tem já temporadas anunciadas que, há muito tempo, o que tá acontecendo? Porque sim, sabemos que tem problema também de horário com os atores, com o elenco, você tem que organizar toda essa galerinha aí, ver se todo mundo pode, eles têm outros projetos. Só que a partir do momento em que fechou essa temporada, antes mesmo da outra terminar, por que vocês já não começaram a produzir isso? Não já começaram a ver isso? Além de Ginny e Georgia, isso acontece com outras séries também, tá? Só que eu separei algumas só pra gente conversar, e são as que até mais estão me incomodando. Que, além de Ginny e Georgia, obviamente é Vandinha, Stranger Things, The Last of Us e Bridgerton. Stranger Things, inclusive, é a que mais me incomoda, mas a gente vai chegar lá. E eu trouxe também aqui, eu como uma jovem senhora, meu caderninho com as minhas anotações para falar sobre exatamente datas de cada uma dessas temporadas que foram lançadas. Antes da gente começar, é importante falar sobre 2 aspectos que influenciaram algumas séries e algumas produções a terem essa demora em lançamento. A primeira, mexeu no mundo inteiro, não só em produções de série, a Covid-19. Então, ali a gente teve uma pandemia, onde precisamos parar todas as produções, onde só serviços essenciais estavam sendo feitos, né? Então, teve supermercados, teve entregas, a nossa linha de frente dos médicos em hospitais, enfermeiros e jornalismo hard news. Foi uma época muito difícil que realmente tudo parou. Então, beleza. Então, ali em 2019, 2020, até um pouquinho de 2021, as coisas estavam ainda esquisitas, né? A gente não teve uma vida normal. O segundo ponto é a greve dos roteiristas estadunidenses. Então, em outros lugares, por exemplo, o Brasil, continuamos com as nossas produções, seja de filme, série, novela, aqui foi rodando tranquilamente. Agora, tudo que envolvia os Estados Unidos e produções dos Estados Unidos teve que parar. A greve começou em 2 de maio de 2023 e foi acabar só 148 dias depois, lá pro final de setembro. Por que isso aconteceu? O sindicato estava atrás de melhores condições de trabalho, né? Beleza, guardaram isso, anotaram, porque é muito importante. Realmente tivemos alguns problemas ao longo do caminho que atrapalhou alguns lançamentos. Então isso é fato, tá? Então bora lá. Ginny e Georgia teve sua primeira temporada lançada em fevereiro de 2021. A segunda foi lançada em janeiro de 2023. E como eu disse anteriormente, junho de 2025 foi a data da terceira temporada. The Last of Us teve a sua primeira lançada em janeiro de 2023, enquanto a segunda foi lançada agora em abril de 2025. Bridgerton. Aí o negócio começa a esquentar meu coração e me deixar mais revoltada. Porque já falamos sobre o problema de
ser incômodo 2 anos, né? Então tá bom. Guarda isso, temos 2 anos entre uma temporada e outra. Bridgerton teve sua primeira temporada em janeiro de 2020. A segunda em março de 2022. Aquela época lá de pandemia, então tá bom, a gente entende. A terceira temporada, e aqui o negócio começa a ficar legal, aqui a minha raiva começa a crescer. A terceira temporada foi lançada em maio e junho de 2024. Nossa, maio e junho? Estranho isso, né? Ué, a Netflix não lança a temporada numa tacada só? Pra gente fazer maratona? Não escolhe um dia e vai direto? Estranho isso. Só que agora essa é a nova moda da dona Netflix. Ficar, além de levar 2 anos ou mais pra lançar uma temporada, agora ficar parcelando o lançamento. Cara, não dá. Assim, é isso que eu quero entender. O que está acontecendo? É problema em pós-produção? Porque se você já tem uma temporada gravada, o que está acontecendo que você não consegue lançar esse conteúdo naquela sua base, na sua premissa de a maratona, que é onde a gente faz a nossa maratona de série. Você tem todos os episódios direto, você não precisa ficar esperando toda semana. Netflix sempre foi isso, não foi? Todas as séries, só Netflix, produções originais, numa tacada só. O que tá acontecendo agora? E pera lá, cara, não é como se Bridgerton tivesse mais do que 20 episódios. Tem 8. 8. A última temporada foram 8 episódios. Você me lançar 4 em maio e 4 em junho? Pra quê? O que tá acontecendo? É isso que me incomoda, que me revolta. A gente tem a 4ª temporada prevista para 2026. Ela já tá anunciada há um bom tempo, tá? A gente tem a 5ª e a 6ª temporada de Bridgerton já lançadas. Lançadas não, desculpa, anunciadas. Isso aqui vai levar quanto tempo para ser lançado? Se a 4ª temporada vai ser em 2026, quando que vocês vão começar a se planejar para gravar a 5ª? Quero saber. Porque assim, Bridgerton, em teoria, né, se eles fizerem direitinho junto com os livros, é o quê? São 7? São 7 filhos? Não, são 8. Então são 8 temporadas. Se passaram 6 anos, desde a primeira temporada até a 4ª, que vai ser lançada em 2026. 6 anos para lançar 4 temporadas. 4. Se vai continuar com 8, você vai levar mais quantos anos? Mais 6? 12 anos para lançar 8 temporadas? Que numa TV normal seria 8 anos? Ah, não dá, cara, não dá. E assim, eles acham que a gente tá fazendo o que da vida? Aí você tem que ver toda a temporada anterior de novo pra você lembrar da série? Ah, calma, pera lá, né? Mas vamos pra Wandinha? Pra vocês não falarem que eu sou chata? De tipo, ai, nossa, mas você só tá falando de uma série aí. Pera lá, você tá falando como se fossem todas. São todas. Eu tenho razão no que eu falo. Eu posso ser um pouco chata, mas eu tenho razão no que eu falo, então bora lá. Wandinha, sua primeira temporada foi lançada em novembro de 2022, enquanto a nova, a segunda, vai ser lançada agora em 2025. Então aí a gente já tem 3 anos entre uma e outra. Só que a segunda temporada também acontece a mesma coisa de Bridgerton. Vai ser lançado em agosto e setembro. Então divide em 2 datas o lançamento. Mais uma. Vamos colocar um asterisco também, que tanto Bridgerton quanto Wandinha tem crianças no seu elenco. Guardem isso. Aí vamos pra Stranger Things. Esse é bom também. Primeira temporada lançada em julho de 2016. A segunda foi lançada em outubro de 2017. Até aí, tudo bem? Não é um período tão ruim para se esperar. A terceira temporada em julho de 2019. Antes mesmo da pandemia, tá? Antes mesmo da pandemia já começou com a palhaçada de 2 anos de espera para uma temporada para outra. A quarta foi em maio de 2022. Mais do que 2 anos. 3. Mas tá bom. Tá bom, chegou, mas tudo bem. Quinta temporada vai ser lançada em novembro e dezembro de 2025. Posso falar as datas? Uma em novembro, 2 em dezembro. Não vou lembrar novembro, porque o que ficou na minha cabeça foi dezembro. O que me irritou foi dezembro. 25 e 31 de dezembro. Só isso. A Netflix agora resolveu não só parcelar em 2, mas em 3 vezes. 3 vezes.
uma temporada e ainda escolheu os piores dias pra isso. Você vai colocar dia 25 de dezembro e 31 de dezembro? Poxa, mas não é todo mundo que comemora Natal. Pode ser. Não é todo mundo que comemora Natal. Mas são as festas de fim de ano, a galera tá em recesso. Ou tá com a família, ou tá viajando. Não está parando para pensar em série, ver série. Eu mesma trabalho no final do ano? Trabalho. Tenho tempo no meu recesso até, porque ou eu trabalho Natal ou eu trabalho Ano Novo. Tenho tempo para ver série no recesso? Tenho. Mas sabe o que eu fico fazendo em dezembro? Eu sou monotemática. É só filme e série de Natal, cara. Eu não vou parar pra ver Stranger Things. Desculpa, não vou. A galera vai estar viajando no Ano Novo. A galera aqui, ó, contando contagem regressiva, meu irmão. Comemorando 2026. Ah, não, pera, não vamos. Vamos sentar, vamos assistir os novos episódios de Stranger Things. Da última temporada. Você faz essa palhaçada na última temporada, cara? Na última. Ah, pera lá. E aí vamos começar mais ainda com a minha raiva? Essa é uma série com elenco principal infantil. São só 5 temporadas. Peraí, mas começou a lançar em 2016? A gente tá em 2025? Sim. Quase 10 anos pra lançar só 5 temporadas. É uma história de 5 temporadas. 10 anos pra lançar. Tá me entendendo? Porra, isso aqui era pra levar só 5 anos, mano. Ok. Aí a gente lembra, putz, teve Covid, putz, teve o sindicato lá, greve. Ok. Mas isso no máximo empurrar o quê? Em 3 anos? No máximo. Ah, parou, né? Parou. Aí chegamos no meu ponto que eu trouxe lá no começo sobre continuidade da série, da história e continuidade em elenco infantil. A base, como eu disse, do elenco de Stranger Things é infantil. Então a galerinha começou, sei lá, com 10 anos a gravar isso, hoje já tá com 20, 21. Millie Bobby Brown tem essa idade. Millie Bobby Brown é casada! Ela já tá casada, fazendo um personagem de 14 anos. A mina tem mais de 21 anos. Não faz sentido. Você começa a assistir a série, você fica perdido, você fala, cara, eu não consigo me conectar. Por quê? Porque eu tô vendo uma mina de, sei lá, 21 anos fazendo uma criança de 14, um pré-adolescente. Nem ela sabia que a Eleven tinha 14 anos, cara. 11 is 14? Yeah, because they started high school like Oh my God. recently. That's right. Oh my god, we're so young. I was making out with Mike at 13. Wait, What? we're so young. I'm like 16. Like I was thinking maybe 16, 17. Viram? Dá pra se ficar calmo? Não se revoltar? Não dá, mano. Não dá. Criança, principalmente elenco, né, infantis, é difícil, porque a criança está desse tamanho e depois ela espichou e tá gigante. E você não consegue mais acompanhar e não se sentir conectado com isso. De certa forma, nesse ponto, é bom demorar tanto a lançar novas temporadas que você nem lembra mais que a criança é pequena ou é grande. Então você não sente tudo isso. Que foi o que aconteceu comigo com Ginny Georgia. Foi o que aconteceu comigo com essa série. Como eu tinha dito, eu vi os 2 últimos episódios da 2ª temporada antes de começar a 3ª. Então eu vi numa tacada só. Então eu vi os 2 últimos e logo em seguida comecei com a 3ª temporada. Lá tem o personagem Austin, que é o filho da Georgia. Ele já é importante, mas ele tá começando a ficar ainda mais importante pra história. E é interpretado por um ator também super fofo, mas que eu esqueci o nome dele. Vou colocar aqui na edição. E que tá crescendo, né? E que era uma criança. Eu não sei exatamente a idade que ele deveria ter na série, só que o que dá a entender é que ele deve ter uns 8, 10 anos, por aí. Ele claramente não tem mais essa idade. Quando começa a 3ª temporada de Ginny Georgia, ele é praticamente no mesmo ponto em que acaba a 2ª. Então assim, aí quando você vê direto, você fala, eita, você fala, gente, essa criança cresceu, isso aqui tá meio esquisito. Então tem esse problemão, cara. Problemão, porque você não se conecta. Eu tive esse problema. Quando eu tava assistindo, eu falei, nossa, mano, mas ele cresceu, né? Eu falei, puta, mas não faz mais sentido isso. O menino não tá nem no high school. Tipo, sabe? O que tá acontecendo?
E aí você perde essa conexão com a história, você perde a conexão com os personagens, porque você não acredita mais que aquela pessoa pode interpretar aquele personagem. Tanto que começaram a ter conversas, né, alguns sites que cobrem entretenimento falando sobre a possibilidade do ator ser reescalado. Só que ele deveria ter o quê? 10 anos? Se ele já tem uma cara de, sei lá, de 14, 15, daqui 2 anos ele já tá com 17, não dá pra ele interpretar mais um menino de 11 anos. Simplesmente não faz sentido. Você tá perdendo a continuidade, a gente esquece o que acontece na temporada, aí fala, ai não, mas pode maratonar de novo e não sei o que, aproveita a sua série novamente. Eu não tenho tempo, cara, eu estou trabalhando também. A nossa vida, apesar da gente amar a série, não é só isso, né? A gente tem outras coisas pra se fazer da vida do que, pera, deixa eu assistir todas as temporadas de novo pra eu entender o que aconteceu. Porque não dá pra você pegar, por exemplo, Stranger Things, vou só ver a última temporada pra relembrar. Mas você vai relembrar o que aconteceu nas outras também? Pera, não, mas a Netflix coloca lá o resumo. Lembra? Tá, lembra umas coisas, mas e aí? Você não lembra do todo, cara. Você precisa ter uma continuidade pra você não só se apegar naquela série pra ter um carinho, mas também pra aproveitar ela de forma plena. E não só incomodar, tá? Isso me dá medo, porque parece ser uma tendência pra todas as séries. Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente de streaming. A gente tem Wandinha também com o mesmo problema. O irmão dela, vou colocar a fotinha aqui, mas o irmão dela também cresceu, mano. Não parece a mesma pessoa. Mas se a história, não sei como vai ser, não temos a temporada lançada ainda, mas se a história começar no mesmo ponto onde parou a primeira, não faz sentido nenhum. E temos outras séries com crianças também. Tá vindo aí a nova de Harry Potter, Percy Jackson, mas tá vindo a segunda temporada e tá demorando, viu? Tá demorando. Essas crianças, tudo bem, já estão gravando, mas já cresceram. Aqui, ó. Piscou, cresceu. Então, se você vai começar a ter série com crianças, com adolescentes, você tem que ter uma regularidade. E desculpa, me faz me desconectar. Eu não sei vocês, porque eu vi poucas pessoas reclamando disso, então por isso que eu também trouxe tudo isso aqui. Mas eu tenho esse problema de me desconectar na história. Não faz mais sentido. Eu já tive esse problema vendo Stranger Things, a última temporada, que eu falava, cara, mas não faz mais sentido, sabe? Tipo, não faz mais sentido isso. E vai continuar assim, porque eu não vou conseguir me conectar acreditando que aquelas pessoas são crianças e adolescentes de 14 anos. E fazem coisas que crianças e adolescentes de 14 anos não fariam. Tudo bem, é sci-fi, é diferente, ok, beleza, a gente entende. Licença poética, sabe? Mas uma hora a realidade bate. E tá ficando difícil. É isso. E como todo final de vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se não concordam comigo também. E quais outras séries que tem esse mesmo problema que eu não mencionei, né? Séries que eu não mencionei e que vocês lembram e que pega vocês. E deixa aí, vamos continuar esse papo, né? Porque eu vi poucas pessoas falando sobre esse assunto e tem me incomodado bastante. E o principal que me incomodou foi esse da Ginny Georgia, que aí eu comecei a lembrar de todos. Aí fui lá, anotei data, tudo, e eu falei, cara, não é possível. Não é possível que isso não é um problema tão grande assim, e eu tô achando que é um problema grande. Então, vamos comentar. Mas é isso. Porque se eu continuar falando, eu vou ser redundante, esse vídeo vai ficar gigante. Eu já reclamei, já gastei minha saliva. Eu quero que vocês comentem também um pouquinho. E aí a gente se vê na próxima semana.